Olá, eu sou o Dr. Rafael Amaral de Castro. Neste vídeo, eu vou te atualizar de forma clara e objetiva sobre as novidades mais importantes após o Congresso de San Antonio 2025 para pacientes com câncer de mama luminal. O San Antonio de 2025 solidifica a era da medicina de precisão no tratamento do câncer de mama com avanços notáveis em todas as categorias. Seguindo a série de aulas de atualização no câncer de mama, entramos agora no cenário das pacientes com câncer de mama com receptores hormonais positivo e HER2 negativo, conhecidas como luminais. No Brasil, é estimado que tivemos 73,6 mil novos casos anuais no triênio de 2023 a 2025, segundo dados do INCA. Aproximadamente 50 a 70% desses casos correspondem a subtipos luminais, totalizando cerca de 36,8 mil a 44,2 mil casos luminais por ano. Cerca de 44 mil a 53 mil mulheres vivem com a doença metastática no Brasil atualmente, e uma proporção significativa é de luminal devido à predominância desse subtipo. O subtipo luminal, receptor hormonal positivo e HER2 negativo, como dito, representa 70% dos casos de câncer de mama, com evolução constante em estratégias endócrinas, inibidores de CDK4, 6 e terapias direcionadas a vias de escape hormonal. O San Antonio 2025 trouxe evidências importantes em contextos neoadjuvante, adjuvante e metastático. Os resultados de follow-up estendido mostraram uma sobrevida livre de doença invasiva em 5 anos de 87,3% versus 81,5%, com uma redução de risco de 32%. A sobrevida global em 5 anos foi de 91,9% versus 89,3%, com uma redução de risco de 24%. O benefício em pacientes com 4 ou mais linfonodos foi uma redução de risco de 38%. A toxicidade incluiu diarreia, neutropenia, fadiga e tromboembolismo venoso. O impacto clínico consolida a abemaciclib adjuvante como padrão em pacientes receptor hormonal positivo de alto risco, com benefício de sobrevida global mantido, transformando o prognóstico desses pacientes. Outro estudo importante traz uma nova droga, o giredestrant, um ser oral, na adjuvância em pacientes alto risco. Um SERD, ou um modulador seletivo do receptor de estrogênio degradador, é um remédio moderno usado no tratamento do câncer de mama que depende do hormônio estrogênio para crescer, como os tumores luminais. Em termos simples, ele age como um bloqueador poderoso que se liga ao receptor de estrogênio dentro das células cancerosas, impede que o hormônio as alimente, além disso, destrói esses receptores, limpando o caminho para que o tumor pare de se espalhar. Como funciona? Imagine o estrogênio como uma chave que abre a porta do crescimento do câncer. O SERD entra na célula, usa uma cópia falsa dessa chave para bloquear a fechadura e depois joga fora a porta inteira. Diferente de remédios mais antigos, como o tamoxifeno, que só bloqueiam parcialmente, os SRDS degradam o receptor, tornando o tratamento mais efetivo em casos avançados ou resistentes. Voltando ao estudo, comparado à terapia endócrina tradicional, houve redução de 30% na chance da doença retornar, tornando-se uma opção interessante, quando for disponível. Em mais um estudo, o ribociclib mais fulvestrant foi avaliado em primeira linha. O desenho do estudo foi a análise final de sobrevida global do monaleasa 3, em primeira ou segunda linha. A sobrevida global mediana em primeira linha foi de 67,6 meses versus 51,8 meses, com uma redução de risco de 27% e um resultado significativo. A sobrevida global aos 6 anos foi de 44,2% versus 32,0%. A toxicidade incluiu neutropenia, prolongamento de QTc e hepatotoxicidade. O impacto confirma o benefício de sobrevida global robusto do ribociclib em primeira linha, com sobrevida global mediana superando 5 anos, estabelecendo um novo marco no tratamento do câncer de mama metastático. Outro estudo é sobre elacestrant, um degradador seletivo do receptor de estrogênio oral, ou SERD oral, pós-inibidores de CDK4/6. O desenho do estudo foi de fase 3, randomizado, comparando com hormonoterapia à escolha, após uma ou mais linhas de terapia endócrina mais inibidores de CDK4/6. A sobrevida livre de progressão geral foi de 3,8 meses versus 1,9 meses, com uma redução de risco de 30% e um resultado significativo. A sobrevida livre de progressão em pacientes com mutação ESR1 foi de 4,7 meses versus 1,9 meses, com uma redução de risco de 45% e um resultado significativo. O impacto SERD oral ativo pós-inibidores de CDK4/6, especialmente em pacientes com mutação ESR1, oferece conveniência e uma nova opção eficaz versus fulvestrant intramuscular. Em mais um estudo, sobre inavolisib, um inibidor de PI3K mais palbociclib mais fulvestrant. O desenho do estudo foi de fase 3, randomizado, em pacientes com mutação PI3K documentada, após primeira linha de terapia endócrina. A sobrevida livre de progressão mediana foi de 15,0 meses versus 7,3 meses, com uma redução de risco de 57% e um resultado significativo. A toxicidade incluiu hiperglicemia, diarreia, raiz e estomatite.
O impacto é que a tripla combinação é viável em pacientes com mutação PIK3K, superando a toxicidade do Operizib com eficácia similar e oferecendo uma nova estratégia para essa população. Um outro estudo importante, o trastuzumab deruxtecan, foi avaliado em pacientes HER2-low. O desenho do estudo foi uma análise de subgrupo receptor hormonal positivo e HER2-low do Deshnebrez 04, pós-inibidores de CDK4/6. A sobrevida livre de progressão mediana em pacientes receptores hormonal positivo foi de 10,1 meses versus 5,4 meses, com uma redução de risco de 49%. A sobrevida global mediana foi de 23,9 meses versus 17,5 meses, com uma redução de risco de 36% e um resultado significativo. A toxicidade incluiu doença pulmonar intersticial. As conclusões para o subtipo receptor hormonal positivo e HER2 negativo são as seguintes. No contexto adjuvante, abemaciclib por 2 anos mais terapia endócrina é padrão em pacientes de alto risco, com benefício de sobrevida global mantido. Inibidores de CDK4/6 mais terapia endócrina permanecem padrão em primeira linha metastática, com sobrevida global mediana superior a 5 anos. Pós-inibidores de CDK4/6, os degradadores seletivos do receptor de estrogênio orais, como elacestrant, oferecem novas opções. A medicina de precisão com biomarcadores define estratégias. ESR mutado para elacestrant, PIK3K mutado para inavolisib e HER2-low para trastuzumab deruxtecan. Este subtipo evolui para estratégias personalizadas baseadas em perfil molecular. Agradecemos sua atenção e participação. É um privilégio compartilhar conhecimento e contribuir. Esta apresentação foi desenvolvida por mim, Dr. Rafael Amaral de Castro, dedicada ao avanço contínuo da oncologia mamária através da educação médica continuada e disseminação de evidências científicas robustas. Aproveite para visitar o site da oncopraxis.com.br, feita para profissionais de saúde. Aceito os fluxogramas, aqui ficam de difícil visualização. Assim, reforço o convite para entrar no site para vê-los com mais detalhes. Aproveito também para divulgar o site NeoAssist MedBR, feito para pacientes. Lá você encontra links para nossos canais do YouTube, Facebook e Instagram. Curta e cadastre-se para ficar informado.